Preço de venda definido. O Arsenal quer liberar, quer vender Gabriel Jesus e o Palmeiras já está de olho. Tem também o STJD tomando uma decisão aí bem importante a respeito de Flamengo e Bruno Henrique e os horários onde assistir e as prováveis escalações de Palmeiras e Juventude. E por fim, tem os influenciadores, produtores de conteúdo, jornalistas sendo pegos no pulo aí com o discurso sendo se contradizendo, né? Quando o assunto é arbitragem, a gente vai trazer aqui para vocês os principais deles aí que estão fazendo barulho, né? A respeito desse lance de Palmeiras e São Paulo. Hoje é sexta-feira, 5 dias, a semana inteira esse assunto esticou e hoje nada mais justo expor aqui o que eles falam quando o exato lance é com eles. A gente vai colocar aqui para vocês depois. Então vamos junto, dá aquela moral pro nosso canal, cara. Por favor, se você tá sempre aqui, ajuda a gente a crescer, por gentileza. A única coisa que a gente pede é o like no vídeo, tá? Que ajuda a gente demais, demais mesmo, você não tá ligado. E se você estiver pelo celular, quando você clica no joinha, no curtir, aparece o botão hypar. Se você apertar o botão hypar, você ajuda a gente ainda mais. Então você que está chegando, já conhece os nossos trabalhos aqui, os nossos vídeos. Então chega mais, deixa o like no vídeo, a gente já conta aí com você. Você que não nos conhece ainda, cara, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos. Esse que está aí junto comigo é o Erlan Dias. Todo santo dia a gente fala de futebol, a gente fala de resenha, a gente fala de entretenimento, muita coisa. Groselha aqui é o que não falta, né, Erlan? Mas de um jeito leve, que é assim que o futebol tem que ser. Se você curtiu o vídeo, aí sim, no final dele, você deixa o seu like. Fechado, meus amigos? Bom, vamos lá, para a gente finalizar de vez essa questão aí dos pênaltis, né, de Palmeiras e São Paulo. Ontem saiu o VAR da CBF e a gente, teve influenciador falando disso a semana inteira. Os caras falando de Varmeiras, os caras até inventando fake news de que o VAR chamou o juiz de campo, o Ramon Abate Abel, e ele não quis olhar, ele não quis ver o lance, né? E isso foi desmentido com o próprio Rica Perrone depois falando isso e o áudio vindo a público mostrando que, na verdade, o próprio VAR confirmou ali e não quis dar o pênalti junto com o Ramon Abate Abel. E aí, qual que é a grande questão? Esses mesmos influenciadores, como será que eles agiram quando tiveram um lance duvidoso, um lance duvidoso ou o clube deles foram beneficiados? Como que eles agiram? A gente vai trazer aqui para vocês, ó. Dá uma olhadinha. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo Paparazzo Rubro-Negro. O grande flamenguista aí, Paparazzo Rubro-Negro. Talvez o maior influenciador de Flamengo lá, junto com o Flazoeiro. Ó, dá uma olhada. Vamos lá. Fica com o pé atrás. E agora os antes aqui reclamando. Não adianta reclamar, meu amigo. O Flamengo ganhou e vai rumo ao título. Gabriel Vai Reis. ser assim contra tudo e contra todos. E se reclamar que é roubado, eu vou mandar chorar na cama que é mais quentinho. Quer um leitinho quente? Quer, meu amigo? Quer um leitinho quente pra vocês parar de chorar? Ah, não ferra, meu compadre. Mas pode vir aqui falar à vontade. Então, se você falar que é roubado, eu vou falar que roubado é mais gostoso. E, ó, problema teu, problema teu. Eu quero é ser campeão. Fica com... Agora eu devolvo a pergunta pro senhor Paparazzo Rubro-Negro. Quer leitinho, Paparazzo Rubro-Negro? Essa pergunta que eu te devolvo. E agora também a gente vai trazer o Carter para vocês, que é um influenciador grande pra caramba do Esse Dia Foi Louco, né? Ele que é abertamente flamenguista, né? Só que, cara, ele tá muito incomodado. Por que será que ele tá tão incomodado assim com o Palmeiras? A gente vai tentar trazer aqui e explicar o que tá acontecendo com o Carter, que para ele esse assunto não tem que morrer. Vamos junto aqui. Você acha que compensa deixar o vídeo inteiro ou só a parte dele tá bom? Porque tem uma parte ali que eu falo. Deixa a parte dele, depois você conclui. Vamos lá. Antes, esse é o maior erro da era do VAR. E sabe por que a gente tem que continuar falando disso? Para que isso não se torne padrão, para que isso não seja normalizado. A gente não pode normalizar. Não estou acusando ninguém de nada aqui. Estou falando de erro. O maior erro da história do VAR. E um erro que envolve muitas pessoas. Um erro que envolve muitas camadas. É por isso que esse assunto não pode ser tratado como um erro qualquer. Nesse mesmo jogo, aconteceram erros que são erros qualqueres. Erros banais. Erros que a gente está acostumado já, infelizmente. A não expulsão do Bobadilha. A não expulsão do Andréas Pereira. Outros erros mais que aconteceram durante esse jogo. Esses são erros que a gente já normalizou. Tá vendo? Eu normalizei. Agora, um pênalti daquele não pode ser normalizado. É por isso que a gente tem que continuar falando disso. É claro que o palmeirense tá doido porque esse assunto seja encerrado, que ninguém trate mais disso, que a gente não... Mas não podemos, sabe por quê? Porque hoje são São Paulinos. Deveriam ser todos os torcedores, inclusive os do Palmeiras, interessados em que esse assunto seja debatido. Amanhã pode ser a torcida do Palmeiras, que pode ser prejudicada. Amanhã?
Amanhã, aí tem o meu vídeo, né? Amanhã, que mundo que o cara tá vivendo, cara? Pra dizer que amanhã o Palmeiras pode ser prejudicado e falar de maior erro da história do VAR. Aí eu coloco o vídeo do Calera ali falando que tem 3 irregularidades no lance só, que pelo menos hoje, né? Nesse lance do pênalti entre Palmeiras e São Paulo, eles tiveram o áudio do VAR, eles tiveram as imagens do VAR. Nós, naquela ocasião, nós nem isso tivemos. E a gente ainda ficou como fama de perdedor, né? Como fama de mal perdedor por estar chorando. Ficamos com fama de chorão aqui no caso. Então é curioso como os caras se adaptam, né? E aí, para mim, ó, tem o último aqui, ó, que é. Aí você comenta os 3, que é, para mim, acho que é o pior. Aqui é o pior. É a dupla Tirone e Arnaldo. Vamos pôr aqui, ó. Tem que pôr. Arnaldo Tirone. É. Ó, fica vendo. Para mim, esse aqui é o pior vídeo que tem do caso. O Fabinho perder faz parte, né? O GE, o Palmeiras enviaram um questionamento sobre as decisões em campo do árbitro Leandro Voaden. Eu não achei que foi pênalti mesmo. E ele tá falando que estava impedido também, né? No lance. Mas aí o VAR resolve o impedimento desse, como é que vai fazer? O Voaden, nos dois casos, do impedimento e do pênalti, ele é. Se tiver impedimento, o VAR tem que chamar. Se o pênalti é chamar o Voaden, deu mão no pênalti. O Abel odeia o Voaden, sempre odiou. E vamos combinar, vai. Vai lá e coloca o Rafael Veiga pra bater o pênalti, fazer o gol e encerra esse negócio, né, gente? Toda vez que não perde alguma coisa, tem alguma coisa nessa. Então vai lá, converte o pênalti, faz 3x0, acaba o gol. Pelo amor de Deus. Aí o cara perde pênalti na disputa de pênaltis. Brincadeira. Com recorde de público nos lados. Vai 5x0. Vai 5x0, vai lá, enfia a faca no aniversário. Vai lá, vai mandar uma ofício pro Rafael Veiga, né? Pois é. Essa coisa de ficar vendo futebol, sociabilidade é coisa irritante, como se o Atlético fosse mandar irritante, né? Que aí, como se o Atlético fosse mandar lá o ofício pra ver se a bola do Arrascaeta entrou ou não. O Atlético foi engolido, perdeu. O Palmeiras tinha a faca do queijo na mão, falhou. O jogador deu uma de Benedetto. O Boca não tá reclamando, tá? O Benedetto não, acabou, meu velho. É a mesma coisa. O Rafael Veiga deu uma de Benedetto, certo? Tinha a bola do jogo, chutou a bola na rua. Uma Benedetada, depois errou de novo. Depois errou de novo. Vai tomar banho. Enfim, pode falar agora, por favor. Cara, eu não quero defender o Gabriel Reis, que é o paparazzo rubro-negro, mas ele é um personagem, mano. O Gabriel Reis é um personagem, meio que o personagem dele mesmo, porque esse pai, ele até estuda a vida real. Mas ele é engraçado, inclusive, a gente dá risada nos vídeos dele. E ele é aquele cara clubista mesmo, né? Você vê que ele é clubista, então ele nunca deixou isso, tipo, não, eu sou coerente. Não, ele é clubista mesmo, que se lasca. Ele comemora Libertadores do basquete e já era, e tá certo. É assim que ele funciona e tá, inclusive eu já troquei ideia com ele. Cara super gente boa, inclusive, né? Mas assim, o meu problema realmente são dos outros, né? O Carter, que o cara ainda coloca a camisa do Vitória ainda, né? Para tentar cair numa bolha que não conhece ele. Acha, olha, até os que não são flamenguistas, tu fala, não, é um bem flamenguista, inclusive, né? E ele fala que a gente quer que esquece o assunto. Não, pelo contrário, eu quero que mantenha esse assunto, porque daqui 2 semanas, 3 semanas, o São Paulo vai ser ajudado, e eu quero que esse assunto esteja em alta ainda. Eu quero que a gente ainda esteja debatendo isso para a gente ver como que funciona a hipocrisia. Mas, graças a Deus, a gente já tem a internet, né? E aí a gente viu o Arnaldo com o Tirone. Eu sempre, para mim, é a mesma pessoa, Arnaldo Tirone, né? Mas assim, e a mesma situação, né? Porque realmente o Palmeiras teve o pênalti ali, a diferença foi marcada, o Veiga desperdiça, perdeu uma chance ali de matar o jogo, mas, né, nada a ver com o Veiga perder o jogo e os caras cometerem, né, o que cometeram ali naquela ocasião. E aquele lance, muito só pode estar falando, pô, o palmeirense fica puxando o lance, né? Independendo do lance. No futebol a gente até releva porque tem erro todo ano. Agora a questão é do comunicador, porque o comunicador palmeirense, eu até falei, eu achei que a gente até falou demais, que foi pena, era só falar e não precisava ficar. A gente falou demais para mostrar que a gente realmente não tem problema de admitir quando tem algum lance a favor. Agora esses caras era isso daí, né, cara? Era essa hipocrisia, e hoje o Arnaldo estava até ontem falando que o jogo deveria ser investigado, né? Esse jogo aí que sumiram com tudo, não, de boa, né? Agora o jogo que teve o VAR, que mostraram tudo, tem que ser investigado. Aí você vê que é a diferença. Enfim, para mim é uma pergunta muito óbvia aqui para ser feita, que é o seguinte: se o erro fosse contra o Palmeiras, esse drama todo estaria acontecendo? É a pergunta do milhão aqui, né? E outra questão simples também, se o Flamengo não tivesse perdido a liderança, não teria metade dessa gritaria, eu tenho certeza, cara, tenho certeza absoluta disso aí. Mas enfim, é bom colocar esses casos aqui para você ver como os caras se comportam. E lembre-se disso, quando o Palmeiras foi supostamente beneficiado, né? Porque estão falando agora, né? Nós viemos aqui e falamos o que nós achamos, né? A gente não ficou com chora mais, como é que é leitinho? Bem que agora eu ofereci para ele, né? Eu perguntei de volta para ele aí, paparazzo, quer leitinho, paparazzo? Enfim, mas não vou ficar falando que roubado é mais gostoso, né, cara? Não vou ficar insinuando esse tipo de coisa.
Mas, enfim, cada um com a sua postura aí, né? O que a gente precisa trazer é que vocês sejam honestos, né? E a maioria de vocês, dá para se dizer aí, 90% de vocês não estão sendo. Né? Os dois sensatos que eu vi nesse caso todo, os caras mais honestos que eu vi nesse caso todo, foram dois São Paulinos, Thiago Leifert e Rica Perrone. Os únicos que foram honestos aí nesse caso. E né? o Rica fala uma coisa que é verdade, né? O São Paulo tá sendo usado pelo Flamengo, né? Porque Perfeito. você vê que o Flamengo, inclusive, ele vem e acusa o próprio São Paulo, e aqui eu até sendo um pouquinho honesto, não que isso precise também, né? Mas o São Paulo realmente não acusou o Palmeiras, pelo menos nas notas oficiais, na fala do Casares, eles falaram da arbitragem. O Flamengo vem, usa o São Paulo e acusa o Palmeiras. Então, o São Paulo hoje está sendo usado, né? E muito torcedor não tá percebendo isso, porque amanhã depois, se o Flamengo roubar o São Paulo, também eles não vão estar nem aí, viu? Vão falar roubada mais Exatamente. gostoso também, vai ser a mesma coisa. Exatamente, vamos perguntar se os caras querem leitinho, né? Igual o senhor Paparazzo aí, né? Enfim, vamos falar aqui de Palmeiras e Juventude, onde você pode assistir os horários, as prováveis escalações aí. Esses dois times que jogam no sábado às 19 horas, também conhecido como 7 da noite, no Allianz Parque, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E se trata aí de um confronto atrasado, né? Por que você falou? Não falou, você tá louco? 12ª rodada? Porque se trata de um confronto atrasado aí por causa da participação do Palmeiras no Mundial de Clubes. E o Abel, ele chega embalado, cara. O Abel e o Palmeiras, eles chegam embalados. Eles venceram o São Paulo de virada lá no Morumbis e assumiu a liderança. Então o Palmeiras hoje ele tem os mesmos 55 pontos do Flamengo. E ele fica na frente por causa do número de vitórias e ainda tem um jogo a menos, né? Esse jogo que vai fazer agora. E as chances de títulos do Palmeiras, nesse momento, elas são maiores. E do outro lado, o Juventude está em 19º com 23 pontos. E eles não vencem há 5 rodadas. Na última aí, eles perderam para o Fortaleza em casa por 2-1. E é a equipe do Thiago Carpini, né? Hoje o Thiago Carpini é o técnico do Juventude. Então, eles passam uma situação aí muito difícil. E onde você pode assistir esse jogo, ele vai ter transmissão somente no Premiere pelo pay-per-view, tá? E você provavelmente aí só conseguirá ver por canal fechado. As prováveis escalações de Palmeiras e Juventude. O Palmeiras, ele chega aí contra o Juventude bastante desfalcado por causa da data FIFA, né? Esse sistema que ajuda a gente, né, cara? Que bota a gente para jogar um jogo atrasado no meio, enquanto tá todo mundo descansando e com 7 desfalques ainda. Que sistema bom esse aí, né? Ó, Gustavo Gomes está convocado, Aníbal Moreno, Flaco Lopes, Emiliano Martinez, Facundo Torres, eles foram convocados. O Vitor Roque está suspenso por causa do 3º cartão amarelo. E o Kelvin, ele está tratando um trauma no pé que ele teve contra o River Plate. E o Ramon Sosa, ele está se recuperando de um edema na coxa. Então aqui, ó, cara, por baixo, o Palmeiras tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desfalques, né? Quase 10 desfalques aí contra o Juventude. O Palmeiras tem muita ausência e pode ter aí mais crias da academia. O próprio Gilberto, né? O Gilberto e o Luigi, eles estão relacionados. Então, uma provável escalação aqui do Palmeiras contra o Juventude é o Everton, Giai, Bruno Fux, Murilo e Piquerez, Andréas Pereira, Alan e Rafael Veiga, Felipe Anderson, Maurício e Luigi ou Bruno Rodrigues. A interrogação ali vai ficar muito do que o Abel quer construir, né, na frente. Mas eu não vejo o Bruno Rodrigues e o Luigi. Até escalei o time assim, mas eu acho que não jogue assim, né? O que você pensa, cara, dessa formação do Palmeiras aí? Me preocupa um pouquinho a ausência dos 5, só que assim, eu acredito que, especialmente o Alan, tem se mostrado bem polivalente, né? Joga para todo lado, então acho que assim, pelo menos uma certa entrega ali dele ficar caçando, vai, né? A questão é realmente a gente ter 5 de muita qualidade, que é no caso do Emiliano e do Aníbal, né? Então, acho que é o que mais me preocupa, é óbvio, né? Flaco Lopes e Vitor Roque tá no momento absurdo, mas eu acho que tendo ali um meio campo, mantendo ali, você tendo o Felipe Anderson, tendo o Andrés, eu acho que você pode compensar um pouquinho a ausência desses dois, e não dá para não falar da questão do adversário, né, cara, porque o adversário realmente é um nível bem abaixo, né, tá numa situação complicada. Tudo bem que o Cruzeiro acabou de empatar com a lanterna do campeonato, né, que é o Sport, então tem que prestar atenção nisso,
Mas, assim, ainda bem, dos males o menor, que é num jogo mais tranquilo, entre aspas, assim, esse jogo e é em casa. E para completar, o Palmeiras também joga na próxima data FIFA contra o Santos, né? No dia 15 do 11. Então, é o único time que joga 2 datas FIFA seguidas, time que tem trocentos convocado, né? Não é um time que ninguém convoca. Aí o pessoal fala, pô, mas o Juventude e o Santos joga também. Infelizmente, o Juventude perdeu vários convocados, né? O Juventude, como que o Juventude vai lidar com a convocação do atleta Nenê para a seleção brasileira, né? Então não tem como. Tá jogando ainda, tá de reserva lá, né? Não tá? 40 e tantos anos, né? Eu acho que ele já tá de té. Daqui a pouco tá igual o Romário, que era técnico e jogador ao mesmo tempo. Deve ser isso mesmo, né? Mas acho que com o que a gente tem hoje aqui dá pra bater o Juventude, tá? Não vou ser honesto aqui, pelo amor de Deus. Já tem uns que falam, soberba. Eu falo, não é soberba. Acho que o time que o Palmeiras tem aí é o suficiente pra ganhar do Juventude, pelo menos é o que eu penso, tá? E falando do Juventude, o Thiago Carpini, ele não tem o Luiz Mandaca, o volante, que ele foi expulso aí na última partida. E o departamento médico dos caras aí tem o Kaique, Luan Freitas, Gabriel Veron, Wilker, Angel e Natan. E do outro lado, o Marcelo Hermes, que é bom jogador, e o Alan Ruschel, irmão, eles voltam de suspensão. A gente normaliza o fato do Alan Ruschel estar jogando em altíssimo nível. Não sei se vocês lembram, né? Se vocês sabem quem é o Alan Ruschel, o cara estava envolvido no acidente da Chapecoense em 2016. O cara conseguiu sobreviver e joga em altíssimo nível. Esse cara é um caso a ser estudado. Ele deveria receber algum prêmio, alguma condecoração. É absurdo o que esse cara faz ainda. Mesmo depois de todo acontecido, né? E uma provável escalação do Juventude contra o Palmeiras. Esse aqui é velho conhecido seu. Nosso, Jandrei no gol, Nossa. Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo San. Esse Rodrigo San não é aquele zagueirão do Água Santa que quis brigar com o Hendrick? Que quis dar porrada no Hendrick? Eu acho que é esse cara. Por favor, dá um Googlezinho aí rapidinho, porque eu acho que esse Rodrigo San é aquele zagueirão do Água Santa. E tem o Marcelo Hermes. Ele mesmo, aí ó, tá vendo? Pô, memória do pai tá boa. Tem o Sforza, o Sforza tem um meme do influenciador do Vasco, que é muito bom, depois vocês pesquisem aí, Sforza Vasco meme, muito bom. Tem o Jadson, o Peixoto, o Lucas Fernandes, Rafael Bilu e Gilberto. Aí a arbitragem de Palmeiras e Juventude, o árbitro é Ramon Abate Abel, brincadeira, é o David Oliveira Lacerda. Os assistentes, Bruno Rafael Pires, de Goiânia, e Douglas Pagung, o VAR, Rodolfo Toschi Marques. Enfim, cara, é aquele jogo, eu vou falar para você que é aquele jogo, eu falei mais importante que o do River Plate, e deve ser porque faz gordura, né, contra o Flamengo, né, se a gente ganha, se o Flamengo tropeçar contra o Botafogo, fogão, faça a boa, vocês não disputam mais brasileiro, a chance de vocês no brasileiro é mínima. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, o título de vocês. Como é que é? Eu não deixava, hein? Vai perder pro Flamengo mesmo em casa? Pô. Tem pelo menos orgulho aí, né? Em jogo. Até olhei aqui, se tinha perguntado do Nenê. O Nenê entrou no jogo passado, né? Então aparentemente tá pegando o banco, né? Porque não deve aguentar o jogo inteiro. O Juventude tem um ou outro ali mais experiente, mas, né? É um time bem abaixo ali do Palmeiras. Tem o Jandrei foi depois que ele, na Copa do Brasil, que São Paulo é eliminado, né? Foi negociado, foi embora, já deu umas falhas lá. O Jandrei já fechou o gol contra a gente também, viu? Parece que tem uns caras que só jogam contra a gente, né? Mas realmente, sim, né? Com todo respeito à Juventude, eles costumam ter alguma força em casa, né? A gente já fez ano passado, né? Foi um jogo bem movimentado lá, mas Palmeiras na sua casa é para dominar, né? Minimamente dominar e tentar, inclusive, resolver o jogo rápido, como tem feito em alguns momentos, né? Tem entrado já para decidir. E, pelo amor de Deus, velho, tem um Bilu aí. Quando eu vejo os nomes estranhos assim, já me dá uns calafrios. Fico preocupado, tô igual você. E, cara, o que me assustou aí foi o Gabriel Veron, né, velho? O Gabriel Veron, em 2021, mais ou menos, eu critiquei, né? Eu falei, pô, eu espero mais do Gabriel Veron. E eu falei isso no hospício aberto lá, que é o Twitter. Pô, e aí me xingaram absurdamente. Eu falei, cara, né, será que eu tô errado? Né? Será que, tipo assim, eu vejo mais entrega do rapaz e ele parece que não leva a sério, né? Olha onde ele foi parar, cara, infelizmente, né? Tudo bem, comparado com a gente, tá tudo certo, cara. Tá no Juventude, tá no clube de Série A. Mas comparado ao que ele poderia ser, né, cara?
Eu acho que as nossas duas últimos cancelamentos pessoais no Twitter, antes da gente abandonar o oficial, foi em relação a isso, né? A base e Abel Ferreira, né? Que lá, em algum momento, começaram a falar que o Abel Ferreira não valorizava a base. É óbvio, tem umas coisas, tem aquele lance do Hendrick, do Kevin e tal, mas assim, na cabeça da galera, o Abel odiava os meninos, né? E tal, só que tinha muito menino ali que o Abel ele deixava de lado e depois a gente descobria que tinha uma motivação do Verón, inclusive vazou na época, né? Aquele vídeo dele tomando, bebendo lá e tal. Então, infelizmente, porque de fato o Verón, para quem não lembra, ele chegou. Não lembro se ele pegou o melhor do mundo, né? Sub-17, ou tava antes, assim. Mas ele era no Sub-17, ele era o pica, assim, do mundo mesmo. Todo mundo olhava para ele, seleção brasileira e tal, e foi decaindo, né? Escolhas. Exatamente. E vamos falar agora de uma ação aqui que beneficia o Flamengo. Esse Palmeiras, esse Ramon Abate Abel, eu vou te contar, hein? Esse cara é complicado, ó. Vamos falar aqui. STJD tomou uma decisão importante sobre o julgamento do Bruno Henrique do Flamengo. O Superior Tribunal de Justiça aí, ele adiou o julgamento do Bruno Henrique do Flamengo. Então, o nome dele não consta na pauta dessa nova sessão aí do Pleno, que vai julgar 10 processos nessa sexta-feira, dia 10 de outubro, e de acordo com o jornalista aí, Renan Moura, o jogador do Flamengo ele não será apreciado nessa semana e o tribunal precisa definir uma nova data para julgamento. Você está sentindo aí, né, o cheirinho de pizza que está virando isso aí. E com isso o Bruno Henrique ele segue liberado para atuar nas próximas partidas com o Flamengo. Lembrando que daqui uma semana, né, tem Palmeiras e Flamengo, sempre bom lembrar. E para vocês entenderem o caso, né, em 4 de setembro, o STJD havia aplicado uma suspensão de 12 jogos e multa de 60 mil para o Bruno Henrique por inflação, né, em partidas do futebol do Campeonato Brasileiro. No entanto, a defesa do Bruno Henrique, o departamento jurídico do Flamengo, eles recorreram à decisão e eles tiveram um efeito suspensivo que permite o Bruno Henrique continuar jogando até o julgamento definitivo. E desde então, o Bruno Henrique aí, ele vem atuando normalmente, já até decidiu o jogo, né? Enfim, tem apoio da torcida do Flamengo, etc e tal. E aí os próximos compromissos do Flamengo, com o Bruno Henrique à disposição, tá? Com o Bruno Henrique à disposição, o Flamengo segue aí preparado para o clássico contra o Botafogo no dia 15 de outubro, lá no Newton Santos, 28ª rodada do Brasileirão. Enfim, sua opinião aí, cara. O Flamengo pode tudo, né? É engraçado que realmente a gente teve um problema aí no final de semana e de repente o Palmeiras se tornou inimigo comum do futebol brasileiro, se tornou o vilão aí, enquanto o Flamengo faz absolutamente o que quer, né? A gente tá falando. O Palmeiras ali tiveram os erros, mas ainda se remete ao futebol. A gente tá falando do Bruno Henrique que foi condenado, né? A gente tá falando um bagulho que pra mim é extra-campo pra caramba e, né, segue jogando normal. A minha torcida, embora eu ache muito difícil, é em algum momento definir essa nova data, voltarem a um julgamento aí dele pegar alguns jogos, ele pegar jogos muito importantes, sei lá, talvez uma final da Libertadores, alguma coisa assim. É minha torcida, mas assim, bem, bem longe, assim, porque também não duvido que o Flamengo consiga reverter alguma coisa. E aí eles passam um monte de assunto, provavelmente com bem menos importância na frente, e vai seguindo, né? E para complementar um pouquinho também, né, nesse final, essa semana que todo mundo gritou aí contra o Palmeiras, São Paulo São Paulo vai enfrentar o Flamengo na Vila Belmiro, né? O time que não aluga estádio vai alugar estádio por causa de shows, tem shows, acho que do Imagine Dragons e do Link Park perto, então eles vão mandar esse jogo lá para Vila Belmiro. E o Sport, que é um rival mesmo do Flamengo, por toda a treta de 87, vendeu o mando de jogo e vai jogar na Arena Pernambuco, vai perder aquele caldeirão da Ilha do Retiro. Então, assim, 2 jogos que seriam difíceis aí pro Flamengo já tem uma facilidadezinha, pelo menos, de não ter aquele ambiente, né, de rivalidade. Enfim, né, cara, é a gente fazer a nossa mesmo, para, se Deus quiser, esses jogos aí não fazerem a menor diferença pra gente. Ué, mas o São Paulo, né? Não foi o São Paulo que colocou. A torcida do São Paulo que colocou uma vez uma placa, não aluga o estádio? Não foi isso? Os caras colocaram, né? E os caras querem falar do Allianz Parque, de show e tal, né? Eu lembro que a gente coloca o palco lá, não que eu ache legal, mas às vezes o palco fica até tampando ali o Gol Norte. Mas o Morumbi já fez isso lá uns 3 anos atrás. Então, assim, boa parte do que eles criticam, eles já fizeram ou fazem igual também.
Perfeito. E para encerrar esse assunto do Bruno Henrique aí, né, só uma última pontuação, essa mesma procuradoria do STJD aí, que demorou 60 dias para denunciar o Bruno Henrique por forçar um cartão amarelo, né, o que colocou ele como culpado, né, por ajudar a ganhar parentes, ajudar parentes a ganhar dinheiro nas casas de aposta. E essa denúncia ela foi feita no último dia do prazo. E essa mesma procuradoria ela precisou de só 3 dias para denunciar o Vitor Roque por causa da postagem lá, né? Então, assim, percebam o peso, né? Perceba como o Palmeiras é realmente ajudado, né, senhores? É isso. Esse é o nosso Brasilzão de velho de guerra. Vamos falar agora de Gabriel Jesus. É isso mesmo, Gabriel Jesus. Nós falamos dele ontem aqui e já tem coisinhas acontecendo no mercado. A gente vai trazer para você aqui tudo direitinho. Mas antes, um recadinho rápido. Se liga, nos próximos dias, se você errar sua aposta na KTO, eles te devolvem até R$10. Se você acertar, meu irmão, o lucro é inteiro seu. Eu tô falando da chance extra. Que tal uma chance aí, uma segunda chance para você acertar suas apostas? E com a KTO é muito tranquilo, você tem uma nova oportunidade aí, sem risco, para você aproveitar. Essa promoção tá valendo até o dia 12 de outubro e ela é exclusiva para apostas múltiplas, no mínimo de 3 seleções no Brasileirão Série A, eliminatórias europeias e amistoso da seleção brasileira. Você viu que o Brasil meteu 5, né? A gente deu uma tip esses dias aí do Rodrigão na vitória do Brasil e o Brasil realmente ganhou, enfiou 5-0. E para participar é muito simples, ó. Você vai aparecer um QR Code aqui na tua tela ou um link fixado no comentário. Você vai em um desses dois links, você mira a sua câmera aí no QR Code ou clica no link, cria a tua conta, criou a tua conta aí junto com o Mil Grau, aí você vai lá na aba promoções e você procura chance extra de R$10. Depois que você achou sua chance extra, você clica em aceito participar e aí você, antes de fazer a sua aposta, sempre muito importante, você faz lá 3 seleções, sei lá, vitória do Palmeiras, algum jogo da Europa, né, algum jogo da França, por exemplo, e sei lá, para o Flamengo perder ou empatar, é uma boa jogada também, mas enfim, você tem múltiplos mercados que você pode explorar aí, tá? Se bater, você ganha normalmente, se não bater, a KTO te devolve R$10 em apostas grátis, tá? Mas se liga, a chance extra, ela só pode ser usada uma vez dentro desse período da promoção, então você tem até o dia 12 aí, mais 2 dias de quando estamos gravando, para você usar. Fechado, senhores? Muita responsabilidade, isso é o mote da nossa parceria com a KTO, é por isso que a gente está com eles, porque eles prezam pela responsabilidade sempre e principalmente para maiores de idade. Fechado? Valeu, KTO! Vamos falar de Gabriel Jesus. O Palmeiras monitora a situação de Gabriel Jesus. Por quê? Se você pesquisar aí nos principais portais sobre Arsenal, o Arsenal topa negociar o Gabriel Jesus em janeiro de 2026. Ele vai ser um jogador negociável no Arsenal. Então o sonho do retorno do Gabriel Jesus aí, ele está ganhando um novo capítulo, mas é difícil. É difícil, como vocês sabem, que uma contratação desse quilate, como foi a do Vitor Roque, que o Palmeiras teve muito trabalho para convencer o Barcelona. E os principais portais aí na Inglaterra, eles já comentaram essa possibilidade do Arsenal colocar o Gabriel Jesus. É um fato, tá? É uma notícia. Eles apontam que o Arsenal definiu uma régua de preço aí, principalmente para negociar o Gabriel Jesus na janela de janeiro. E é entre 30 e 35 milhões de libras. Não é barato, tá? Não é barato. E o Palmeiras está monitorando a situação dele, mas não tem sequer negociações em andamento. Não tem negociação, mas o Palmeiras observa. O Palmeiras tem um bom relacionamento com o staff do Gabriel Jesus. A própria Leila, né, já confirmou que fez contato com o Arsenal para tentar contratar o Gabriel Jesus por empréstimo, né, na época ali, se eu não me engano, pós-lesão. Ela comentou, tem uma fala dela a respeito disso, mas tem essa possibilidade. O Palmeiras monitora a situação do Gabriel Jesus porque tem um bom relacionamento com o staff dele. E de acordo com os principais portais europeus aí, por exemplo, como o Call of Sight, o Hard Tackle, os Gunners, eles estão abertos a vender o Gabriel Jesus aí por entre 30 e 35 milhões de libras, o que equivale a incríveis 251 milhões de reais nessa cotação atual. E tem, além desse alto valor da transferência aí, tem também o salário do Gabriel Jesus, né? Aí vocês façam as contas, né? Converte a libra aí, 265 mil libras por semana, o que deve dar aqui, acho que 1,4, 1,5 milhões de reais. Então,
um jogador extremamente caro. E a decisão do Arsenal de negociar o Gabriel Jesus vem principalmente da chegada de outros caras para frente, né, para a posição do Arsenal, como por exemplo o Vitor Gyökeres e uma sequência de lesões aí que inclusive tiraram o Gabriel Jesus do time. E o Palmeiras segue de olho. O Palmeiras não tem negociação aberta, mas está de olho. Então o Palmeiras acompanha essa situação, tem a observação, mas não há nada de negociação. Mas é um sonho, dá para se dizer que é um sonho distante, né? Por se tratar do preço definido pelo Arsenal, que é um preço muito alto, que o Arsenal quer recuperar o investimento, né? Feito, é o mesmo caso do Zenit, se for vender o Gerson, né? Somente se for sair tão rápido, os caras não vão querer tomar um prejuízo, né? E, enfim, para o Palmeiras seria o retorno de um ídolo, né? Seria um retorno de um ídolo que ainda viria para render, viria para conseguir jogar. Então é uma negociação muito complexa e exigiria aí uma engenharia nível Vitor Roque para você conseguir trazer um jogador desse, né? Com empréstimo, divisão salarial, acordo por metas, tem todas essas questões. Mas, por enquanto, o Gabriel Jesus ele está com o olho voltado para o mercado europeu. É o que ele deseja. Caso ele saia, o mercado dele é europeu. Mas eu não duvido mais, sendo sincero com você, Paulo, depois dos movimentos que o Palmeiras fez aí por Andrés Pereira e também por Vitor Roque, a do Vitor Roque me surpreendeu demais, confesso. A do Paulinho, começou pelo Paulinho, né? Paulinho, Vitor Roque, Andrés Pereira, confesso que fui muito surpreendido esse ano aqui, positivamente, claro, né? A gente, quando vinha as notícias, a gente ficava procurando, pô, mas será que é mesmo, né? Vamos ver as fontes. Eu lembro do Vitor Roque, vinha os canais da Espanha, a gente ficava procurando, mas assim, financeiramente, de fato, acho que o que mais pesa é o salário, porque 200 e pouco milhões de reais é alto, só que o Palmeiras tem, mano. Tipo, essa janela que passou, a gente já contratou em volume. Então, nas próximas janelas, você pode contratar menos, né? Um ou dois caras mais brabos assim, e aí você consegue, né, manusear melhor esse valor. A questão é realmente a folha salarial aumentaria muito, obviamente que não viria também por esse valor aí, né, que eu acho que é impraticável no mercado brasileiro também. Mas eu acho que é realmente um sonho que eu considerava muito distante até uma janela atrás, e hoje não tanto. Pode ser que não aconteça na próxima temporada, pode ser que realmente ele pode retornar agora de lesão e conseguir algum outro time ali na Europa, até mesmo, né? O Arteta gosta dele, às vezes ele consegue ter um espaço ali, que daí vai dele de querer esse espaço aí, talvez como reserva. Mas realmente é um sonho que hoje eu não vejo muito distante. Eu não sei qual que é a pretensão dele, inclusive em relação à seleção brasileira, né? Acho que para a próxima Copa que demora, não sei se para outra ele vai estar tão mais velho assim, também velho não vai estar, né? Mas já vai ter muitos atacantes aí. Então tem muito a ver com a pretensão dele para a carreira e, enfim, projeção e tudo mais. Mas dinheiro hoje me parece que não é problema. A única questão é escolher onde e quando gastar, né? Para também não gastar 2 bilhões numa janela só, e eu acho que realmente extrapolaria um pouco. O que se fala também é que a Juventus, né, poderia colocar o Yildiz ali na jogada por 80, 90 milhões de libras, e o Arsenal meio que ofereceu 50 milhões ali, né, o 50, 43 ali, dentro do Gabriel, e abater da negociação, né, abater dessa negociação, ter tipo uma troca entre Juventus e Arsenal. É o que se diz também muito na Europa, né? E, pô, eu acho o Gabriel Jesus um jogadoraço. Ele ficou muito queimado pela Copa, né, bicho? Quando um certo senhor aí colocou ele para marcar volante, ele acabou se queimando muito, mas é um excelente jogador. Se você pega o Gabriel Jesus no City, ele tem média de titular, né? Média de gols de titular, uma média absurda, mesmo nunca sendo titular absoluto no City. Ele tem uma média absurda. Você pega aquele Gabriel Jesus versão pré-Copa do Mundo 2022, que o Arsenal usa aquela, acho que é a terceira camisa do Arsenal, que ela é uma verde-limão com umas listas preta. Meu Deus do céu, o que esse moleque joga de bola, ele não chega nem a ser um 9, ele acaba jogando como ponta. Você pega os lances dele, eu acho ele um jogadoraço, só que agora hoje ele tem duas questões, né? Ele tem a questão dele querer Europa e a idade, né? Ele não é um jogador novo. O Palmeiras, não sei se o Palmeiras pagaria todo esse preço que o Arsenal tá pedindo, porque o Palmeiras pagou perto disso no Vitor Roque, mas no jogador de acho que é 19 anos, né? Na época que o Palmeiras comprou o Vitor Roque, estava com 19. Então, você está falando de um jogador 10 anos mais velho. Eu não sei se o Palmeiras pagaria, mas, óbvio, se tivesse opção para mim, você traz um cara desse sem pensar muito. Ele querendo voltar e você tendo a grana para pagar, eu considero porque ele rende aí fácil o quê? Mais uns 6, 7 anos de alto nível, não?
E curiosamente, ele e o Gerson são o mesmo caso nessa parte financeira, né? Que são jogadores mais velhos, só que com preço de jogador mais novo. Aí eu falo, na mesma janela, você teria condições de contratar os dois? Pô, eu acho que teria. O problema é que, assim, se sai um volante, se sai um zagueiro, se sai, sei lá, um ponta, você não... Fica difícil repor, porque daí você já vai ter gastado muita grana só em dois jogadores, né? Então, eu acho que o que complicaria é um pouco isso. Mas eu não acho que o Palmeiras vai gastar duas janelas seguidas, mas o que gastou nessa janela aqui, daria para gastar na outra. Aí a Leila que sabe, né? E não é meu dinheiro, até porque se fosse o Palmeiras estava lascado, mas dá para brincar aí, eu acho, cara. Mas precisa, ao mesmo tempo que eu quero o Palmeiras cada vez mais forte, mas também não quero o Palmeiras sendo irresponsável, porque a gente tem que pensar no longo prazo também. Exatamente. Falta que a gente pode ter aí dos ataques mais jovens do continente sul-americano, hein? O negócio tá muito bom mesmo. E, enfim, última informação aqui para vocês que envolve Ramon Abate Abel, né? É ele que é o culpado disso aqui também, ó. Dívida do Corinthians segue crescendo e chega a 2,7 bilhões. A informação consta no balancete de julho, tá? Que foi divulgado pelo Clube do Corinthians. Desses 2,7 bilhões, 655 são da dívida da Neoquímica Arena. Enfim, o balancete aí mostra também que até julho o Corinthians teve um déficit de 103 milhões de reais no ano. A previsão do clube é terminar 2025 com um resultado financeiro negativo de 83 milhões de reais. Eu tô ficando preocupado, hein? Será que não vai bater a meta de 3 bilhões até o fim do ano? Tô ficando preocupado, já foi melhor, hein, cara? E será que o Itaquerão vai virar um centro de distribuição da Shopee, cara, até 2030? Fico pensando. Pô, do Mercado Livre, a gente tá precisando aí jogar uns produtos lá. Mas, cara, é curioso, né? Eu falo, o pessoal muito fala sobre, pô, a Caixa vai perdoar a dívida do Corinthians, não sei o que tem. Mano, se perdoar, aí não vai mudar nada, cara. Não vai mudar nada. O que é engraçado é que realmente a Neoquímica parece que foi estopim de toda essa cagada, né? De todo esse problema que eles estão hoje. E aí a torcida fez vaquinha e tal, mas assim, não é nada perto do que os caras têm, cara. Realmente, se quitasse amanhã, fala, tá tudo bem, não precisa pagar, mas não, eles ainda teriam 2 bilhões e pouco e crescendo. E teve, é que eu não lembro o nome, mas eu sempre cito esse cara, um cara que foi diretor financeiro do Corinthians recente e que saiu, né? Ele falou, mano, vou sair porque eu não quero meu nome ligado a isso aqui. Ele falou, o problema do Corinthians é o curto prazo, e é o que a gente tá vendo agora. São transfer bans acumulando, porque beleza, você tem um curto prazo aqui de 30 milhões. Você dá um jeito de 20 milhões. Mas quando você acumula, sei lá, 3 dívidas, 4 dívidas e vai para 100 milhões, como que você tira 100 milhões a curto prazo? Um time que, do jeito que o Corinthians, que não tem crédito na praça, que não tem de onde tirar, aí começa a emprestar de empresário e aí vai aumentando cada vez mais. Eu não sei onde isso vai parar, mas o que vai acontecer, o que deve acontecer com o Corinthians é o que já vem acontecendo agora, mas isso vai se alastrar. Um ano faz loucura, monta um time competitivo e aí consegue ganhar uma coisa ou outra. O outro ano é aquele desespero, ai meu Deus, vai cair e tal. Talvez até um ano cair e depois no outro ano mais loucura e aí assim vai. O Corinthians, como a gente viu em alguns anos aí ganhando títulos assim sequentes, graças a Deus eu acho bem difícil a gente ver atualmente. Talvez, infelizmente, né, a fase áurea deles aí que eles tenham tido foi, infelizmente, em cima do Palmeiras, né? Infelizmente, aí as últimas vitórias deles que eles possam ter tido agora, eles tenham em cima do Palmeiras. E tem um caso acontecendo, inclusive, que é o que o Corinthians pode fazer, né? O que eu acredito que o Corinthians pode fazer no futuro, que é um caso parecido com o do Vasco. O Vasco está em recuperação judicial. O que é uma recuperação judicial? É uma pausa controlada nas cobranças aí para os caras reestruturar a dívida sem parar o clube. Né? Então, o Vasco, o que o Vasco fez? O Vasco pediu em 24 de fevereiro, eles pediram, né, recuperação judicial e a Justiça do Rio de Janeiro aceitou o processamento. Então, o que tem aqui? Né? O clube mais a SAF, o Vasco tem dívidas na casa de 1,4 bilhões de reais, que é o contexto do pedido ali da 777. Não é falência, tá? Não é falência do Vasco. Mas, e o momento de hoje, dia 10 de outubro aqui, os credores do Vasco, eles aprovaram o plano, né, de recuperação judicial de 9 de outubro, né, com 97% dos votos, e agora vai para a homologação do juiz. Então, como que esse plano funciona? Ele tem desconto forte por classe de credor e prazo longo.
Então, até às vezes você pode levar uma dívida e arrastar uma dívida por 19 anos. E aí você tem prioridade para dívida trabalhista e débito para evitar transfer ban. Então você coloca você vai só remanejar a importância das dívidas, né? Você vai colocar as dívidas cruciais na frente. E aí você tem os gatilhos, né? Você pode reduzir parcela se cair receita, você pode antecipar se entrar grana extra, name rights, ativos, etc. e tal. E durante esse processo aí rola o stay period, que suspende execução e penhora, que sufocam aí o caixa do clube. É muito bom dever no Brasil, né, cara? Desde que você seja um clube, né? É bom demais pra fazer o errado. Inventaram o nome em inglês pro jeitinho brasileiro, né? Stay period. Exato. Mas é isso. Se você não fechar as portas, os caras vão dando jeito. E aí, e vai ficando nisso, né? Porque o problema o do Vasco tem isso também, o Corinthians tem, é que assim, você tá tentando, vamos supor que o Corinthians fique um ano fazendo tudo certinho. Aí no outro ano cai uma receita grande lá, ó, isso aqui dá para quitar tal coisa. Esse dinheiro some. Aí compra bala fine, né? Então, aí vai lá compra Tadala, né? No crédito. Então, assim, aí você não sabe onde vai o dinheiro. Aí daqui 3 anos os caras já voltam tudo a mesma coisa, né? O lado bom do Corinthians é isso, que tem muito problema interno mesmo, né? Os caras passam ali na Drogazil ali, enche o pote de Tadala, aí não dá mesmo, né? Vai lá na Oficial Pharma, não sou patrocinado pelo Oficial Pharma, tá? E toma Tadala fila. Mas é isso, senhores. Encerramos, agora nós encerramos. 44 minutos de novo. Muito obrigado, viu, cara, pela sua audiência. Se você chegou até aqui, bicho, deixa um like pela consideração, por gentileza, porque significa que você é um dos nossos amigos, tá? Muito legal você acompanhar a gente até aqui, a gente fica muito feliz, tá? Valeu mesmo pela sua companhia, pela sua audiência, e a gente volta aqui a qualquer momento. Amanhã tem Verdão, né? Tem os vídeos pós-jogo, eu vou estar viajando lá, mas vou dar um jeito de entrar aí pra gente gravar, e estaremos aí, se tudo der certo, abrindo 3 pontinhos de vantagem e se isolando na liderança. Valeu, senhores. Um abração para vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.